Então vamos lá, para quem não me conhece ainda, meu nome é Ricardo, eu geralmente ministro aula para o pessoal de TI, mas ultimamente estou sendo encarregado de dar algumas aulas para RH e administração. Administração eu já dava aula antes, na parte de gestão, e para RH também acho que faz uns 3 semestres que eu dou aula para RH, porque apesar de minha carreira ser toda voltada para a área de TI, dentro da área de TI, eu fui gestor sou gestor ainda, né, durante já há 16 anos. Tem essa cara de 18 anos, mas tem um pouquinho mais aí, 16 anos só nessa área. Então, acho que dá para a gente conversar, bater um papo, trocar experiência. E relacionado a essa parte de gestão, acho que a gente consegue, independente da área, se for de TI, se for de RH, de administração financeira, etc., a gente consegue trocar algumas ideias. E também eu gosto muito da participação dos alunos. Quem já me conhece sabe, eu faço bastante pergunta durante a aula, porque eu sou do seguinte conceito, que a aula online ela já é um pouco complicada porque você está olhando para um computador. Então, se você não tiver interação com o computador, consequentemente o sono vem, você desvia a atenção, ou se você está no computador, você começa a mexer no celular. Então, eu espero, a turma que eu já conheço, eu sei que participa bem, a turma que eu não conheço, eu espero que vocês participem também. Caso não queiram falar, é chato, mas não tem problema. Às vezes você não gosta, não gosta de se expressar, entre aspas, em público ou aqui online, então não tem problema. Só me avisa que aí eu já não pergunto mais para você, e não, sem ressentimento, não tem problema nenhum de você não querer falar. Eu também era bem introvertido quando eu comecei a dar aula, depois a gente vai se adequando. E referente à matéria, desenvolvimento de pessoas. Parece uma matéria bem simples, mas você sabe que o simples se complica em pequenos detalhes, né? Então, pense o seguinte, a Iranice acabou de falar que a disciplina de segunda-feira é bem complicada, a matemática. Essa, então, vai ser um pouco, quer dizer, totalmente descomplicada, porque é uma coisa que a gente vivencia durante o dia. No seu dia a dia, você vai lidar com educação, você vai lidar com o crescimento de pessoas ao seu redor, quem já é mãe ou tem irmãos mais novos, vê o desenvolvimento dessa criança, o crescimento dela, tanto na parte educacional como na parte intelectual também. Então é uma área legal da gente conversar. Eu acho que a mulherada observa muito mais isso que nós homens, mas, ou seja, vão ter mais assuntos para a gente trocar ideias. E não tenho vergonha de falar. Eu até gosto, uma frase que eu gosto muito de falar é pessoa um de cada vez, porque eu sei que aí tem bastante gente participando. E eu já falei também, fica até cansativo de eu falar, eu gostaria de não avaliar todo mundo com provas, mas infelizmente a gente precisa dar essa prova para ter um material concreto do desempenho de vocês. E, ou seja, eu gostaria de avaliar vocês só com participação em aula. Mas, sabe, né, online é difícil, uns não conseguem acessar, outros conseguem, tem algum problema técnico, tecnológico para falar, mas a gente tem essa provinha, a provinha é fácil, você participar de pelo menos 90% das aulas aí, você consegue fazer as provas sem precisar olhar no material, porque as questões são fáceis e é do que a gente conversou em sala de aula. E tirando isso, é isso. Alguém tem alguma dúvida aí para perguntar? Eu tenho essa cara de bravo, mas não sou bravo, o pessoal já me conhece. O pessoal do quarto semestre, né, eu acho que não me conhece. Mas se quiser perguntar alguma coisa, fiquem à vontade para a gente começar a nossa aula. Ah, outra coisa que eu tinha falado só com a Adriana no começo, ela perguntou quanto tempo geralmente demora a aula. É muito relativo. Eu faço slides, se só eu falar, a aula vai durar 40 minutos. Mas não é esse o nosso objetivo. A gente está aqui para dar uma aula produtiva. Então, geralmente, com participação, a gente vai fazer uma aula de 1h30, máximo, chutando muito alto, 2 horas. Mas é bem difícil a gente chegar nessas 2 horas. Por quê? Porque eu acho que a aula você olhando para o computador, você precisa ter atenção dobrada. Porque você precisa prestar atenção no que está acontecendo e é muito fácil a gente desviar nossa atenção. Então, se passar de 1h30, se a aula não estiver produtiva, vai ficar menos produtiva ainda, porque o pensamento de vocês vai começar a voar. Certo, galera? Então, minha formação acadêmica,
Eu sou formado em Ciência da Computação, tenho um MBA em Gestão Empresarial, que eu acho que é onde lida mais nessa parte de gestão, que é o que a gente precisa. Estou fazendo uma outra pós agora de Gestão de Custos e Planejamento Estratégico. Então, ou seja, sou um professor aqui, mas sou aluno ao mesmo tempo. E a minha metodologia, é um que a gente vai falar um pouco na disciplina hoje também, é aquela de que o aluno não é um mero espectador. Eu gosto de dar aula para turmas que além de eu ensinar, de passar o conhecimento, eu receba esse conhecimento também, seja recíproco. Eu aprendo, ensino e vocês aprendem e ensinam. Aí vai ter os que vão falar, pô, professor, mas você está ganhando para isso. É verdade. Mas já paguei também. Já paguei para estudar, já passei os sufocos que vocês passaram. Hoje, se vocês pensarem, está até fácil, né? Porque a gente está de casa, não está passando frio, não tem que pegar um ônibus daqui a pouco para ir embora, e etc. Então vamos tentar levar essa fase nova aí, que essa pandemia trouxe para a gente, com pensar só no lado positivo, que a gente melhora o que a gente está vivendo hoje. Certo, galera? Quem tinha comentado que não me conhecia era a Rafaela. Quer falar uma coisa, Rafaela? Rafaela, o nome da minha filha. Rafaela? Não foi a Rafaela, não, foi eu. Meu nome é Yasmin. Yasmin, então. Quarto semestre, né, Yasmin? Isso. É o último semestre já, não, né? Tem mais um? Graças à misericórdia de Deus. É o último mesmo? É. Caramba, você tá no último semestre, não teve aula comigo? Que sorte sua, hein? Não tive aula, não. Com você, não. Foram fugindo das aulas. Pior que eu dei bastante aula para RH nesses últimos 3 semestres. Deu sorte, então, mas vamos lá. Alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, mas é uma pergunta bem besta. Você vai colocar os slides da sua aula no AVA? Geralmente não coloco, mas posso colocar. Se o pedido da maioria for esse, eu coloco. Posso colocar sim. Pessoal, não é recomendado porque a aula de vocês a gente chama de AMI, já tem as web aulas lá, mas eu coloco sem ter problema nenhum. Os slides estão prontos, eu posto lá para vocês. O Gilson faz isso, né? O Gilson acostumou mal os alunos, mas tudo bem, não tem problema. Não foi só ele, não. Foi todos os professores que a gente do quarto semestre já teve aula até hoje. Costumadamente, desde o segundo semestre, eles começaram a colocar os slides. Aí ajuda bastante. Entendi. Não, tranquilo, para mim isso é tranquilo, porque é até melhor porque eu faço a prova em cima dos meus slides, então vocês já ficam... Ah, é até legal isso. Vocês preferem... Eu faço a pergunta, mas eu já tenho meio que uma opinião formada. Vocês preferem trabalhos para compor nota ou preferem só uma prova e trabalhinhos com nota mínima? Trabalhos! Eu ia falar, é uma pergunta muito difícil isso daí. Mas eu prefiro trabalhos. Trabalhos do que prova? Prefiro. A gente vai fazer o seguinte, hoje a gente já tem Ainda mais dos seus trabalhos, né? Hã? Quem falou Ainda isso? mais dos seus trabalhos. Eu, Adriana. Ah, por quê? É difícil, Adriana? Não é difícil, mas não é um trabalho muito complicado. Mas a prova eu acho que vai ser difícil. Então, pessoal, melhor escolher trabalho, viu? Vocês não tiveram nenhuma prova comigo, né? Deram sorte. Não. Mas, ó, aquele último trabalho que eu passei para vocês era complicado, era complexo. Era nada. Mas... Vamos lá, vamos pensar. Talvez eu dê uma provinha fácil, mas não esquentem com isso, não. Mas se empenhem nos trabalhos, porque a nota de vocês, ela é composta pela minha nota, tanto de trabalho como de prova, e a nota que vocês fazem no AVA. Então não adianta vocês zerarem no AVA, e vocês reprovam na minha disciplina também. Ou vice-versa, zerarem comigo, vocês reprovam. Tem que ser um meio termo nos dois. Mas como eu falei, se eu vejo que vocês estão empenhados, relaxem com nota. Então, fiquem tranquilos que vocês reprovam, sinceramente, se vocês reprovam se vocês quiserem. Se vocês fizerem muita força para reprovar, aí vocês conseguem. Certo? Vamos lá. Desenvolvimento de pessoas. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vamos ver para quem dá a primeira pergunta hoje. Bianca, tá aí?
Oi! Bianca, fala para mim um pouquinho, antes de a gente começar a eu explicar o tema, o que você entende como desenvolvimento de pessoas? Eu entendo desenvolver. O que Seja seria? numa área de trabalho, se eu ver no momento de trabalho que a gente desenvolve conhecimento de talento, de qualidade, de evolução, sei lá, ensinamento, sei lá, treinamento, sei. Vamos ver. Edson, tá aí? Consegue falar? Edson Queiroz. Edson? Nice? Ah, por quê? Eu já falei tanto, cara. Você entende como Ah, eu... desenvolvimento de pessoa? Ou até, se eu melhorar a frase, um desenvolvimento pessoal. O que você entende com isso? Professor, posso falar pessoalmente, assim? Eu entendo assim, que nem eu falo por mim, né? Eu passei por uma situação que eu tive que me desenvolver, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, que eu estava muito incubada, né? Tipo, no meu serviço e pessoalmente eu estava muito incubada, assim, tipo, estava sendo uma pessoa muito arrogante, muito ignorante em certas ocasiões, não estava tendo empatia com o próximo. Então, eu penso que o desenvolvimento de pessoas, você precisa se desenvolver. Tipo, você ter empatia pelo próximo, você saber lidar com as pessoas, que ninguém é igual a você, né? Que todo mundo é diferente. E você tem que ter esse molejo para lidar com todo mundo, respeitando cada um do seu jeito, da sua forma de pensar, da sua forma de agir. E eu entendo que é isso, mais ou menos. Entendi. Yasmin? Ah, eu não digo nada, pode falar. Você não... O que você entende como desenvolvimento de pessoas? Eu acho que o próprio nome desenvolvimento já diz tudo, porque acho que você ajudar uma pessoa a se desenvolver é uma coisa muito, eu coloco que seja muito séria, porque qualquer coisa que você erra, qualquer coisa que você fala para uma pessoa, você vai acabar desenvolvendo ela de um jeito errado. É a mesma coisa que você ensinar uma criança dentro de casa, você está desenvolvendo a personalidade dela. Então, acredito que seja isso, você desenvolver a pessoa. Vamos complicar um pouquinho sua vida, então. Ah, não. A gente está falando numa coisa... As três respostas foram bem abstratas. Pensa numa coisa concreta agora, um desenvolvimento da sua vida, assim, uma coisa que você esteja fazendo, você sabe que isso é para o seu desenvolvimento. Ai, eu não sei ao certo. Por que você está estudando? Então, estou estudando porque eu gosto da área, quero me especializar nela. Mas você está estudando, você não concorda que você fazendo, tendo a iniciativa para estudar, já não é para o seu desenvolvimento pessoal? Creio que sim. Posso dizer que é para o seu... você considera um estudo, uma faculdade, um grau superior, um desenvolvimento pessoal ou profissional? Acredito que os dois, mas considero mais como pessoal. Você considera mais como pessoal, por quê? Porque você vai levar isso para você... Não, uma coisa que você vai aprender comigo, ou você vai notar comigo, até se irritar às vezes. Eu nunca concordo com as respostas de todo mundo, eu sempre vou contrariando, mas vamos lá. Eu já Vamos... tive professora assim na escola, era bem complicado, mas enfim. Mas vai ser legal porque se eu conseguir não fazer você mudar de opinião, é melhor ainda. Você falou que o desenvolvimento pessoal, você está estudando para um desenvolvimento pessoal, certo? Sim. Você pensaria, por exemplo, eu vou entrar na faculdade, vou fazer um curso de RH, vou me formar agora e vou continuar aqui em casa, sem trabalhar, só de boa. Teve esse pensamento? Não, E por que que, com a resposta de que o estudo é melhor para o desenvolvimento pessoal,
e não para o profissional? Olha, essa é uma boa pergunta, hein? Porque vamos pensar o seguinte, a gente termina o nono ano lá, a oitava série na minha época, o nono ano na época de vocês talvez, e pensa assim, pô, eu sou obrigado a fazer o segundo grau, Ensino médio. ensino médio. Beleza, obrigado, você já vem com essa palavra, sou obrigado a fazer. Aí você termina o ensino médio. Muitas pessoas falam, puf, já terminei meus estudos. E para de estudar. Outras pessoas como vocês, não, preciso fazer uma faculdade. Aí talvez a pessoa mais leiga fala, por que você vai fazer uma faculdade? Você não ia responder, para arrumar um emprego melhor, se você já estiver trabalhando no caso, se você não está trabalhando, você fala, para eu conseguir um emprego nessa área que eu gosto. Não é geralmente essa a nossa resposta? Aproximadamente, sim. Então, Com a o minha desenvolvimento... É? A minha foi. Então você vai ter que concordar comigo que uma faculdade é mais para o seu desenvolvimento profissional do que para o seu desenvolvimento pessoal. Sim ou não? Ai, você me deixou confusa agora. Essa é a ideia. Daqui a pouco você vai começar a entender por que eu faço esses questionamentos. Deixa eu ver se eu consigo mais alguém da sua turma aqui que eu não conheço. Aí, Luiz Henrique. Deixa eu ver. Sim? Deixa eu ver, vou te ajudar. Tem a Laura, acho que é a Isadora aqui, esse I, essa é a Isadora. Deve ter uma tal de Júlia Caroline aí, é tudo da minha sala, fala mesmo. Laura, vamos lá. Laura, Vamos quer falar? Laura, Caroline. Oi, professor. Quem tem desenvolvimento pessoal? Desenvolvimento de pessoas. É uma área do conhecimento que visa melhorar a qualidade de vida e desenvolver as habilidades. Você acha que a educação faz parte dessa área? Sim. Como? Que, ela é desenvolvimento de pessoas. De como a pessoa se desenvolve, do jeito de falar. O jeito de falar. Você entrou num tema legal agora. Eu vou entrar... essa parte... Vou falar bem rapidinho para eu entrar no tema que é o mais importante aqui para a gente. Nessa disciplina, ela está dividida em quatro sessões, né, como todas as outras. A gente vai ver os conceitos de tipo de educação, que é o que a gente vai ver hoje. Conceituação de treinamento, ciclo do treinamento. Beleza, os demais temas a gente conversa e fala sobre eles depois. Agora a pergunta, para quem que eu estava perguntando? Para Laura, né? Laura, você sabe o que é a educação? O que você entende professor. agora? É? Sim. Então me responde, o que você entende por educação? A educação é o que a pessoa aprende, educar uma criança, um adulto. Beleza, levou a educação para a parte de educação familiar. Adriana, o que você entende por educação? Isso. Hã? Ei? Quem falou livros? Não fui eu. É para eu Então, falar? Adriana, o que você entende por educação? A educação, ele é basicamente um processo de aprendizagem ou formação de algo. Então, ele pode abranger várias situações, como educação familiar, educação no trabalho, educação escolar, entre outros. Caramba, você leu Ava? Não, eu estava até distraída aqui com a novela, desculpa. Olha isso. Desculpa, eu estou Vamos prestando repetir. atenção. É exatamente isso. A gente tem que pensar. Geralmente, eu ia pensar na educação como a Laura comentou. A educação, eu sou uma pessoa educada. Você é uma pessoa educada. Às vezes, o jeito que a pessoa fala, você pode pensar, pô, que pessoa mal educada. Mas isso também pode ser um preconceito. Porque pensa o seguinte, às vezes a pessoa é lá vamos pensar aí de um lugar onde
bem afastado, mas bem afastado, mas que seja do nosso conhecimento. Barnabé, tem alguém de Barnabés aqui? Não, né? Ô, Danilo, Putz, tem o Danilo, né? Mas ele não tá aqui hoje, então a gente pode falar mal da cidade. Vamos ver do bairro. ele tá aí sim. Tá aqui? Ô, Danilão. Vamos pensar o seguinte, vai. Vamos pensar num lugar lá nos fundos de Barnabés, lá onde a internet ainda não chega, onde o povo sai de casa e sai para o mercadinho. Nem sei se existe isso ainda, tá? Estou só viajando aí nos tempos passados, não sei se isso ainda existe. O máximo que eles saíram era para o mercadinho do bairro. Aí num dia eles vêm e saem para a cidade. Precisa sair, aí precisa chegar vamos nem falar São Paulo, vamos falar mais próximo ali, Taboão da Serra, para fazer uma entrevista. Ele vai se sentir confortável nessa entrevista? Não. Ele vai se sentir acuado nessa entrevista? Talvez ele responda algumas perguntas com grosseria ou naquela bela frase que a gente conhece, curto e grosso. E isso é a falta de educação dele ou é um tipo de cultura diferente? Cultura é diferente, é a forma que ele está acostumado. E você acha que a pessoa que está recebendo essas respostas dele vai conseguir identificar? Sim, porque se ele fazer da entrevista, ele tem que ter o conhecimento de que vai passar de diversos tipos de pessoa por lá. Então, ele tem que identificar essas características. Alguém do quarto semestre de RH, responde para mim, já que vocês estão nessa fase já de que vocês já devem, se trabalham com RH, já devem ter feito várias entrevistas, se não trabalham, vão ter que fazer ainda. Vocês estariam professor. Oi. Eu tenho um exemplo, porque eu tenho um primo, né? Ele mora em Jequitiba. Só que ele não tem muito contato com as coisas. Eu acho que ele tem 18 anos, vai fazer 19. E, assim, a primeira entrevista que ele foi fazer foi aqui perto. Aí a mãe dele teve que trazer ele, porque ele também não sabia andar. Eu falei assim, andar de ônibus, assim, sozinho. Eu falei assim, olha, se não deixar você virar sozinho, nunca vai aprender, porque é tudo na boca, sabe? Tem que ensinar praticamente. Eu não sei se isso é uma falta de conhecimento, porque ele não correu atrás, né? Quem tá falando é a Natália? Isso. Natália, é o seguinte, você é de RH também? Sim. Agora imagina você é a principal recrutadora da sua empresa de RH e você recebe o seu primo ou alguém nessas condições para fazer uma entrevista. Você saberia lidar com essa situação? Ou você já compararia ele com os demais candidatos e eliminaria ele na primeira impressão? Não, seria compreensível, tipo, o jeito que ele ia, pelo menos, saber preencher uma ficha. Eu ia nessas características para ver como. Porque eu sei que ele não vai saber, ele nunca treinou, tipo, para fazer uma entrevista. E eu sei que provavelmente ele não ia saber direito como se lidar com a situação. Perguntar quais seus pontos fortes e quais seus pontos de melhoria. Ele acha que não ia saber responder. Você mora em Juquitiba também? Não, mora aqui em Itapecerica. Você consegue perceber a diferença do povo, isso porque as cidades nem são tão distantes, do povo comparando, vamos pensar nas pessoas mais parecidas com esse seu primo, com o pessoal de Itapecerica? Eu consigo diferenciar um pouco. Porque também tem gente que não tem força de vontade de correr atrás, né? Entendi. Mas então você acha que você até contrataria ele se ele tivesse os requisitos que você precisasse, mesmo sabendo que a educação dele seria diferente da educação que ocorre hoje na sua empresa? Sim, porque assim, ele tem uma base de conhecimento, e se ele fosse para outras empresas, ele não ia estar no zero. Eu não te conheço, mas eu estou achando você muito boazinha. Vamos pegar alguém mais bravo aqui para ver se teria a mesma opinião. Rita, quer falar?
Boa noite, professor. Tudo bem, Rita? Tudo. Você teria essa, entre aspas, bondade que a Natália está tendo aí, sendo que... Então, professor, pode falar. Pode falar. Então, eu acho que dependeria muito da área que fosse para contratar ele. Por exemplo, se fosse para uma área administrativa, já não daria. Agora, Mas aí se você fosse está para sendo trabalhar... muito preconceituosa. Você está querendo pegar o cara porque ele tem pouca educação e colocar ele para carregar cimento. Não, professor, porque, por exemplo, para eu colocar ele numa área que administração, por exemplo, ele vai mandar mensagem errada, vai escrever, sei lá. Será? Vamos pegar um cara aí, vamos. Algum dos homens aí do grupo que estão aqui, comentem comigo aí alguma coisa. Ou William, ou Teodomiro, Felipe, Jackson. Porque, já que os homens não querem falar, vamos lá eu de novo. Oi, cheguei. Quem? Jackson. Você entendeu o nosso problema aí? Eu cheguei agora, eu liguei aqui, mas eu estava terminando de resolver um negocinho ali. Seja RH ou administração? Pensa que você está no papel de um cara de RH. Aí você está fazendo uma entrevista e apareceu esse primo da Natália. É um cara lá de Juquitiba, que na primeira entrevista dele, ele teve que ir com a mãe... Oi? Professor, desculpa te atrapalhar, mas tem alguém com o áudio ligado, eu não tô conseguindo entender nem o que tá falando. Eu também não. Verdade, eu também não tô conseguindo ouvir direito, não. Eu acho que é cá alguma coisa aí. Tá fazendo muito barulho. Deixa eu achar. Agora parou. Então, Jackson, é o seguinte. Esse primo da Natália, ele nunca saiu de Juquitiba, um moleque novo, 18 anos. Ele tem os requisitos para a vaga que você está disponibilizando. Porém, o grau de educação dele é de uma pessoa interiorana, uma pessoa, entre aspas, do mato. Você teria algum preconceito para contratar ele? Ou olharia ele de um jeito diferente? Ou simplesmente investiria nele e se ele passasse nos seus conceitos, você contrataria? Olha, preconceito não. A gente daria, sim, uma oportunidade, uma experiência, né? Para ver o potencial. Lógico que com treinamento, passando a proposta que a gente quer e ver se passa na experiência, né? Se tem evolução, né? Você trabalha hoje, Jackson? Trabalho, sim. Você é gestor? Sim. Legal. Será que você não está pensando muito no seu lado pessoal e não no lado profissional? Porque pensa o seguinte, olha as complicações que esse cara vai te trazer. Você tem esse cara que você vai ter que fazer um desenvolvimento pessoal nele muito maior do que um cara que talvez já seja, pode ser até a mesma idade, mas mais, entre aspas, ligeiro, mais esperto, com uma educação, um cara mais saidinho, que vai se adequar à sua empresa muito mais rápido que esse cara. Você vai, mesmo assim, vai querer investir nesse cara que o desenvolvimento pessoal dele vai ser muito mais demorado? Olhando por esse lado, com certeza é um pouco mais, assim, um pouco mais fácil você pegar já uma pessoa mais desenvolvida, né? Mas, então, porém, tem todos os lados, tudo tem os dois lados, né? Tem que ver também qual que é a minha pressa de ter esse funcionário, né? Se é a curto prazo ou, né, se eu quero uma pessoa que eu posso fazer um bom funcionário a longo prazo, sei lá, né? Tem que pensar. Mas você não acabaria contratando ele por dó? Pô, o cara veio lá de Juquitiba, veio com a mãe, vou contratar ele, aí vou dar uma chance para ele, porque se eu não der uma chance, ninguém vai dar. Não seria meio por isso? Bom, pode ser, né? Por isso eu queria pegar alguém mais bravo. Sabe aquelas pessoas de RH que você vai fazer entrevista, você olha para ela e fala, putz, essa mulher vai me reprovar? E esse é o espírito do pessoal de RH, infelizmente.
Ô, professor, dá para fazer um processo de integração com ele, para ver se ele adaptaria na vaga? Sei, não sei. Então, mas aí a gente está sendo... Sabe o que uma mulher do RH falou para mim uma vez, quando eu quis contratar uma pessoa, porque eu falei para ela assim, ela falou assim, mas por que você está escolhendo esse candidato? Eu falei assim, ele... Não falei com essas palavras, eu falei, pô, mas ele não vai ter outra oportunidade, e se ele tiver essa oportunidade, ele vai agarrar com unhas e dentes e vai dar o melhor dele aqui. Ela olhou para mim e falou, Ricardo, minha empresa não é uma ONG. E aí? O que vocês responderiam no meu lugar? Nossa, não sei. Todo mundo fez a mesma coisa que eu. Fiquei quieto, virei as costas e falei, tá bom. E depois, em outra oportunidade, eu falei, nossa, vocês têm um coração gelado demais, velho. Eu acho que... O homem do churros está onde? Essa era uma pergunta para mim? Mas eu quero. Então, eu acho que o pessoal do RH, eles lidam muito com a razão, e não com a emoção. E o pior é que precisa ser assim, porque eles estão defendendo a empresa deles, estão defendendo o cargo que eles que a empresa deu na responsabilidade para ele para achar um cara bom para aquela vaga. Então, não adianta ele pegar um cara que ele ficou com pena ou com dó, ou pensando que ele não vai ter outra oportunidade e colocar ele para trabalhar lá dentro. Às vezes é bem complicado, às vezes o cara não tem que ir lá pro lado emocional. E por um outro lado, pode ser até um preconceito meu. Geralmente, as melhores pessoas de RH são mulheres. Talvez porque elas consigam, quando tem que lidar com o lado racional, elas consigam lidar. E o homem talvez, tá? Não é, essa é a minha teoria. Talvez ele use muito o lado racional e não consiga juntar esses dois e chegar numa conclusão boa para ambas as partes, tanto para a parte de emocional como para a parte racional, levando em consideração o lado empresarial, tá? Porque a partir do momento que vocês estão naquela empresa, vocês precisam trabalhar para ela e não para ajudar pessoas, ajudar familiares, etc. Esse é um dos motivos que empresas não deixam contratar, a maioria, né? Não deixa contratar parentes ou se detectar que é amigo muito próximo, justamente por isso, porque o cara vai muito pela emoção e não tanto pela razão. Vamos lá, então. Respostas práticas sobre o que o livro diz sobre o que é educação. Educação pode ser entendida como o respeito e a demonstração de um indivíduo em cumprir as regras e as normas sociais. É aquilo que a gente falou no começo. Nossa, que cara educado, nossa, que pessoa educada aquela ali, olha como é que ela fala, olha como é que ela gesticula, olha como é que ela escuta a gente. E não aquela pessoa arrogante, grossa, que ela pode nem ser mal educada. Ela pode ser arrogante ou grossa, e você já fala, nossa, que pessoa mal educada. Um sujeito educado é aquele que saúda as pessoas com bom dia, boa tarde ou boa noite. Pode ser? Pode. Não fura fila, obedece seu lugar, oferece seu lugar a uma pessoa idosa no transporte público, entre tantas outras possíveis demonstrações de conhecimento. Mas pense no seguinte, tem um dia que você está lá, você é uma pessoa educada. Você vai no ônibus todo dia, cumprimenta o motorista, não fura fila para entrar no ônibus, se entra uma pessoa um pouquinho mais idosa que você dá o lugar para ela. Mas tem um dia que você chegou cansado, chutou o cachorro para sair de casa, a mulher brigou com você saiu com fome. Você vai ter essa paciência toda? Não vai, você já vai estar fulo da vida. É aquele dia que você fala assim, pô, hoje era o dia que eu deveria ficar em casa. E por causa disso, você pode ser considerado uma pessoa mal educada? Sim? Não? Tem alguém ainda? Pode. Sim. Pode. Nossa, Vocês uma vez eu acham? tava no ônibus, aí um senhor veio batendo nas minhas costas assim, dá licença que eu quero sentar. Aí tá, né? Dei lugar pra ele. Aí na hora que aí depois, quando o ônibus foi esvaziando, ele foi pulando de banco em banco. Eu falei, não acredito. Então, e se você não desse o lugar, esse dia, talvez você tivesse com uma dor nas costas insuportável, você ia se considerar uma pessoa mal educada? Não, eu acho. Depende da situação, né? Se o outro não ofereceria, eu teria que oferecer. Mas eu acho que ele ia começar a me xingar e de qualquer maneira eu teria que levantar.
Sabe quem talvez é o melhor identificador de Ele ia pessoas falar mal pelo educadas? restante. Oi, pode falar. Sabe uma pessoa que talvez possa identificar quando a pessoa é uma pessoa mal educada ou não? O próprio motorista do ônibus. Ele te vê todo dia, sabe que todo dia você passa, dá bom dia, é educada, conversa com todo mundo, e em um dia você chegou brava, que eu dei o exemplo chulo da vida, e não cumprimentou ninguém, entrou direto. Ele não vai te considerar uma pessoa mal educada. Ele vai olhar para você e falar assim, pô, ela tá com algum problema hoje. Às vezes nem fale com você nesse dia, e no dia seguinte você cumprimenta ele e fala, pô, você estava mal ontem, né? É nesse ponto que eu quero chegar. A pessoa mal educada, é difícil você identificar quando a pessoa realmente é mal educada, porque você não vai ter a vivência com ela. Talvez você pegou esse cara aí que pediu para você sair do banco. Basicamente todos os dias com ela. É? Porque às vezes você pegou esse cara que pediu para você sair do banco aí, ele estava num dia ruim. Talvez se você encontrasse ele de novo, ele ia ser super bem educado com você. Esse é o problema do ser humano, ou a qualidade do ser humano. A gente tem dias bons, dias ruins, geralmente melhores dias bons. Geralmente a pessoa mal educada, ela vai ter um dia bom e 6 dias ruins. Aí sim, ela é uma pessoa mal educada. Ou se você já conhece ela mesma de outros carnavais, você fala, realmente essa pessoa é uma pessoa mal educada. Nesse conceito, tá? De relacionamento interpessoais. Uhum. Outra conotação para a palavra educação é aquela que relaciona com o processo ensino-aprendizagem. Ou seja, a pessoa pode ter 4ª série e você falar que essa pessoa tem muita educação. Mas você está relacionando a educação dela ao lado pessoal e não ao lado do ensino-aprendizagem. Pode pensar assim, pô, antigamente ter 4ª série era o top do que o pessoal poderia estudar. Ótimo, na época ela tinha muita educação, pensando em ensino-aprendizagem. Hoje já não. Hoje uma pessoa que tem 4ª série hoje, você pode falar que ela não tem educação de ensino-aprendizagem. Por quê? Porque já é culpa dela. Ela poderia ter estudado mais. Ela poderia ter terminado o ensino fundamental, terminado o ensino médio, porque oportunidade tem. A gente pode falar, pô, você não estudou porque você não quis. Ah, não estudei porque eu já estou velho. Pô, meu pai terminou o ensino médio com 65 anos. Precisava? Não. Ele já estava aposentado. Para que ele queria? Não sei. Eu preciso... Hoje o mínimo dos mínimos não é ensino médio? Eu vou ter o ensino médio. E foi atrás. Passou, fez as provas que tinha que fazer, pegou exame em uma, ótimo, está vivendo a vivência acadêmica dele. Mas vamos lá. Pensando no processo de ensino e aprendizagem, nós temos o termo educação pública, educação privada, educação superior, educação continuada, educação à distância, educação física e tantos outros ligados à formação acadêmica. Isso leva em consideração que é o processo de ensino-aprendizagem, que você aprende na escola, não é a educação que seus pais não te deram e você busca de algum professor. Aí, a definição de educação dentro do dicionário. Define a educação como aplicação dos métodos próprios para assegurar a formação e o desenvolvimento físico, intelectual e moral de um ser humano. Pedagogia, didática e ensino. Isso aqui, dentro do dicionário, ele tentou resumir tudo que a gente falou nessas 3 palavras. A formação e desenvolvimento físico, intelectual, que é a educação que a gente recebe em casa, moral também, que a gente aprende em casa ou na vida, a parte pedagógica, didática e a parte de ensino. Se tiver dúvida, galera, pode perguntar, tá? Talvez muitas coisas daqui eu faço meio rápido porque são coisas que a gente conversou no começo da aula ou que a gente já vivencia durante o dia. Agora, quando a gente mencionar o termo educação, de novo, nessas aulas, a gente vai ter que pensar em três características básicas, ou o famoso CHA. Vocês podem até pensar no chá, que é conhecimento, habilidade e atitudes. A gente conseguiria explicar o que é conhecimento, habilidade e atitude, acho que até sem o texto daqui. Mas vamos deixar um negócio mais teórico, vai? Pensar o seguinte, conhecimento é o saber teórico que o indivíduo se apropriou e que faz parte do seu repertório comportamental. A gente podia falar que o primo da Natália de Juquitiba, a gente vai usar ele em alguns exemplos, tá, Natália? Não fica brava não, mas a gente não cita o nome dele.
Vamos pensar que ele não tem um repertório comportamental grande. Por quê? Os caras que ele convive lá em Juquitiba, talvez sejam todos iguais a ele. Não tem experiências maiores para mostrar para ele, não tem várias entrevistas que frequentou durante a vida. Então, o comportamento dele, junto com essa cadeia de amigo deles, vai ser aquela, não vai ter um repertório maior ou não. Inclusive, quando essas pessoas entram numa faculdade, nos primeiros dias, ela é bem quieta na dele, só fica que nem aquele bicho acuado. Aí o que vai acontecendo? Vai aumentando o repertório comportamental dele. Ele vai conhecendo novas coisas, sabendo como aquela outra pessoa se comporta, sabendo como, se ele se comportar daquele outro jeito, ele vai ser aceito naquela sociedade, naquele grupo de amigos que ele está, e assim por diante. E tem um indivíduo que se fecha. Ó, eu tenho esse meu repertório e vou continuar com ele porque eu não preciso dele para nada. Beleza, vai ser pior para ele. Ou aqui, em outras palavras, só ele conhece. Tem aquele caso também que a gente pode pensar, vamos levar para o lado de um professor, vai. O professor é muito bom, tem várias formações, doutor, pós-doutor, etc. Sabe tudo, vamos pensar numa área bem difícil, vai, matemática. Sabe tudo de matemática. Ele tem um conhecimento só dele. Ele é um conhecimento tácito. O que torna aquele conhecimento dele explícito é ele passar aquilo adiante. Ele conseguir demonstrar e conseguir ensinar os alunos dele aquilo que ele sabe, pelo menos um pouco daquilo que ele sabe. É por isso que, geralmente, a pessoa conhece muito e não é um bom professor. Ou, às vezes, ele sabe muito do que ele está falando e simplesmente não consegue expressar. E muita gente identifica isso de uma maneira errada também. Ele fala, pô, dentro da empresa, por exemplo, pô, aquele cara sabe muito, mas ele é tão egoísta que ele não quer passar o que ele sabe para a gente com medo de perder o emprego dele. Existe pessoas assim? Existe. Mas às vezes ele não consegue passar. Talvez você sentar do lado dele, acalmar o cara, falar, meu, como é que você faz isso? Só faz, eu vou aprender com você fazendo. Às vezes é mais fácil. Do que você chegar para ele, pô, me ensina isso aí, cara. Você tá com medo de você perder o emprego? Ou você tá com medo de alguma coisa e eu aprender e ficar melhor que você? Pode ser também. Mas geralmente ele não consegue passar esse conhecimento. Isso acontece muito com os caras de TI. A maioria sabe muito e não consegue explicar, ou não tem paciência para explicar. A gente pode até pensar no lado prático, do lado de vocês. Vai. Vamos pensar numa sala de aula. Eu separo um grupo e falo para o grupo assim, ó, grupo, seguinte, eu vou dar esse tema para vocês e em 15 minutos eu vou escolher um de vocês para vir apresentar esse tema aqui na frente. O grupo todo fica nervoso. A pessoa que tem a facilidade para falar, que tem o conhecimento, vai ficar nervosa, por quê? Porque ela pode saber tudo e o grupo ir mal por eu ter escolhido uma pessoa que não saiba falar. Ou então, aquela pessoa que não sabe falar não vai nem prestar atenção no que está acontecendo, porque já vai ficar com medo de ser escolhido. São duas situações. Eu falar isso e o outro, eu chegar para o grupo e falar, ó, pessoal, esse é o tema, vocês decidem aí quem vai vir aqui na frente para explicar esse tema para a gente. A gente fez isso semestre passado, em sala de aula. Eu lembro que eu estava, nesse tema, eu estava descobrindo talentos em sala de aula. E realmente tinha talentos que estavam escondidos e apareceram nesse momento. E tinha talentos que realmente não era aquele que era o dom de falar. Eu lembro até hoje que no grupo da Adriana era uma apresentação e eu pedi para ela falar sobre os integrantes do grupo dela. E tinha o Thiago não sei se está aqui. Um cara super quieto, super deles. Olha o Thiagão aí. E a Adriana começou a falar as características dele. Ou seja, que ele tinha características escondidas nele, que era o conhecimento tácito dele, só que ele não era explícito. Ele não demonstrava que ele sabia aquilo, que ele era capaz daquilo outro, etc. Precisou talvez de uma outra pessoa para demonstrar aquele talento para a gente. Isso acontece demais, cara, muito, muito. E é por isso que, se a gente estivesse em sala de aula, quando eu formo os grupos que eu formo, eu tento identificar nas 2 primeiras aulas as pessoas que são diferentes uma das outras, para colocar no mesmo grupo. Porque quando vocês forem para o mercado de trabalho, vocês vão encontrar pessoas totalmente diferentes de vocês. E vocês vão ter que trabalhar com elas, porque é o famoso trabalho em equipe, e fazer com que as coisas funcionem com pessoas diferenciadas. Agora, eu pergunto para vocês, todo mundo sabe o que é uma chave de fenda, ou não? Sim.
Aí eu pergunto, todos, vamos perguntar para uma pessoa, bem que chave de fenda é bem básico, né? Quem que respondeu sim? O Thiago? Foi, né? Thiago, responde para mim, cara, com suas palavras, o que é uma chave de fenda. Pegando aí. Bicho bravo. Bicho bravo. Peraí, quem tá falando? Um monte de gente falando ao mesmo tempo. Pessoal, quem não tá Tem microfone ligado. Deixa eu... Vamos lá, Thiagão. Responde para mim o que você entende por uma chave de fenda. Pô, agora até o Thiago deixou mudo. Ué, mas eu não tinha falado nada. Não, mas vamos lá, vamos pensar o seguinte. Tem 2 Thiagos, professor. O outro Thiago não tá aqui, tá? Tá. Tá. O Thiago Michel tá aí também, cara. Mas eu quero você mesmo, Thiagão. Thiaguinho. Responde pra mim o que seria o que você entende por uma chave de fenda. Pra desapertar e apertar uma porta? Não, mas descreve ela pra gente. Faz de conta que a gente não sabe o que é uma chave de fenda. Descreve ela. Como que seria uma chave de fenda? Vamos supor, alguma coisa de ferro, reta, não sei escrever uma chave de fenda. Thiago Michel, ajuda o Thiago aí. Eu estou indo lá, só que eu também tive que mudar a minha forma de compra. Ué. Então eu recebo lá até o Calma aí. dia último, né? Rapaz. O que eu faço? Eu não vou lá comprar. Eu aguardo, coloco o dinheiro lá na poupança. Alguém consegue escrever o que é uma chave de fenda aí, galera? A ferramenta. Como que é essa ferramenta? É uma ferramenta que ela serve para apertar e desapertar parafusos. Eu quero as características físicas dela. É uma ferramenta de comprida, ferro de metal. com uma base para você segurar de plástico. Com ela você tem várias distinções, tipo, tem a chave de fenda e tem outras que é a estrela, que chamam assim, pontiaguda. Então facilita. Então, a definição da chave de fenda é uma base de ferro com um cabo de plástico, você falou? Isso mesmo. Todo mundo entende? Consegue, por essa definição, identificar o que é uma chave de fenda? Sim, mas depende de qual. São muitas. Exatamente. Aí vão entrar características delas. Vamos pensar onde o texto quer levar a gente. As respostas podem até variar, mas uma chave de fenda é uma ferramenta composta por uma haste de metal e um cabo, pode ser de plástico, madeira, etc., que serve para fixar parafusos. Ou como a definição dela é fácil, é simples. E a gente estava se enrolando para falar nisso. Agora, pensando um pouquinho no chá lá. Conhecimento a gente já viu, vamos ver um pouquinho sobre habilidade. Você sabe manusear uma chave de fenda? Todo mundo vai pegar uma chave de fenda, acha que é colocar no parafuso e sair rosqueando ele. Ótimo, todo mundo sabe fazer isso. Já fixou ou soltou um parafuso com uma chave de fenda? Talvez sim, talvez não. Se sim, além de conhecer essa ferramenta, sabe descrevê-la para que serve? A gente já falou também. A gente sabe que ela serve para apertar um parafuso, soltar um parafuso, tem gente que usa para outras coisas, por causa da ponta dela. Serve também como uma arma branca. Caramba, aí já... Pode ser, mas não é a finalidade dela, mas pode ser. Já aconteceu isso com meu amigo. Os caras tá na briga e enfiar um treco desse nele. Não ensina essas coisas aqui na aula não, pô. Pode até ser, mas não era essa a finalidade da chave de fenda. Ela estava no lugar errado, na hora errada. Logo, a habilidade disso consiste em saber como fazer ou como manusear algo. Se a gente fosse pensar, a chave de fenda hoje, se a gente for escolher entre colocar um parafuso de fenda e um parafuso Phillips, que é aquele de estrelinha, a gente vai preferir o Phillips. Ele vai ter mais consistência, vai ser mais fácil de você apertar, etc. Agora, continuando sobre a habilidade. A apropriação de uma habilidade qualquer está diretamente ligada à prática dessa habilidade. Você se torna habilidoso em alguma coisa quando você pratica muito, certo? O jogador de futebol, ele pode ter o talento, mas se ele não praticar, não treinar, ele não vai ser um craque sempre. Eu estava vendo uma reportagem de um jogador, ex-jogador do Corinthians hoje. Ele ficou 6 meses parado
e foi se apresentar num clube hoje, ele estava gigante, enorme de gordo. Ou seja, ele pode saber jogar futebol, ainda sabe, mas não vai ter a mesma habilidade que ele tinha quando ele estava treinando. Claro, até aqui, parte de conhecimentos e habilidade? Sim, professor, contrataram até a bola Sim. para jogar no Corinthians agora. Contrataram quem? É porque o juiz Contrataram já até tava a bola para jogar contratado. no Corinthians agora. E o bullying. É? Sou corintiano, pô, posso zoar. Outra coisa importante que eu não falei na minha apresentação, eu sou São Paulino, e se quiserem tirar notas boas nas provas, se não torcerem para nada, já sabem, né? Eu sou corintiano e continuo corintiano. Se quiser dar 0, pode dar. Quem é que falou? Deixa eu marcar o William. nome aqui. Olha! Pode Isso marcar, aí, marquei. William. Tomara que você não precise de nota comigo, hein, cara. Oxe, estamos aqui pra isso. Quer apostar no jogo de dia domingo? É São Paulo e Corinthians já? É. Talvez, cara, a gente vai falar nesse tema agora. Atitude. Atitude é o terceiro item do nosso palavreado, do nosso item aqui, o chá. Talvez a gente possa fazer um chá para saber o seu conhecimento, a sua habilidade e principalmente a sua atitude agora. Quando você tem, William? Tenho 24. Certo. Vamos ver então. Não fica agitado aí, não. Você que vocês são paulino, pô. É? Nada não, professor, relaxa. Eu entendi, mas o Não, 24 não, quem né? tá é você, né? Você que tá decidindo ainda a questão do 24. Eu já passei por ela, graças a Deus estou bem definido. Se resolveu? Opa, sempre. Agora você eu já não sei, você se ofendeu ao falar o 24? Não, é só brincadeira, piada. Então vamos lá. A atitude está ligada à predisposição de agir adequadamente diante de uma necessidade, pois não adianta ter conhecimento e habilidade e não saber usar quando for preciso e necessário. Talvez você, como não conhece o futuro, fala assim, putz, cara, eu precisava de meio ponto. E aí, Ricardão, preciso de meio ponto, cara. Mas eu fiz aquela brincadeira com você aquela vez que eu não precisaria de pontos. Talvez uma atitude possa... Não é uma ameaça, tá, cara? Mas uma atitude... É lá que eu tô anotando, hein? Uma atitude na hora errada, no lugar errado, pode ser aquela chave de fenda que o Thiago detalhou no exemplo anterior. Portanto, enquanto conhecimento e habilidade estão ligadas ao saber, fazer alguma coisa, a atitude está ligada ao querer fazer, ou seja, aborda os aspectos motivacionais do profissional. Você tem aquele profissional que sabe muito daquela área, sabe tudo que precisa fazer, mas ele está desmotivado, ou ele não vai fazer, ou ele vai fazer de uma forma, vai fazer de qualquer jeito para aquele negócio não dar certo. Ou seja, pensando nesses 3 itens, a atitude é o mais importante delas. Ou alguém discorda? Ninguém? Vamos seguir. Você quer definir qual seria o sentido para colocar entre as 3, assim? Não, eu defini que entre as 3, entre você ter o conhecimento, ter a habilidade e não ter atitude, a questão atitude se torna o mais importante das 3. Ou você discorda disso? Ou alguém discorda, na verdade? Na verdade, eu não discordo, mas eu sei que as 3 têm vamos supor que elas têm um elo. Se eu tomar a atitude de querer aprender, eu vou gerar conhecimento. Gerando conhecimento, eu vou ter habilidade sobre aquilo. Exatamente. Muito, muito boa a sua análise, cara. É isso que eu ia falar. Você fez o inverso do chá. Mas mesmo assim, a atitude foi o principal, não foi? E quando você tem a atitude, você consegue mexer bem esse elo entre os 3. Se, vamos supor, eu tenho bastante conhecimento sobre aquilo, mas não consigo manusear. Mas às vezes eu tenho uma atitude para ensinar outra pessoa a manusear, ela tendo habilidade sobre aquilo, ela ensina uma forma diferente de fazer aquilo, assim eu consigo também ter os 3 aspectos. Exatamente, é isso mesmo. Você fez a junção inversa que faz todo sentido. Porque se você tiver essa atitude, a outra pessoa que tem o conhecimento não quiser te explicar, você vai buscar de uma outra maneira e vai conseguir até, no último caso, vai pensando profissionalmente, tomar o lugar desse cara, porque você teve atitude. Isso aí.
Todo mundo entendeu? A parte do chá? Beleza. Bora lá. Agora, pensando um pouco no modelo de educação que geralmente alguns professores adotam, e eu brigo muito, desde que eu estou na Anhanguera, 2015, eu brigo muito para esse novo modelo ser adquirido, que é o modelo sair do modelo tradicional de ensino. Aquele modelo que você não tem uma discussão em sala de aula, que você simplesmente senta lá na sua cadeirinha, às vezes pega um caderno, às vezes dorme, e o professor fala das 7 da noite às 10 das 7 às 10, e você só escuta, marca o que tem que anotar e vai embora. Na minha época de faculdade era muito assim, cara. A gente chegava, na época que era muito mais difícil, não me gabando, mas era muito mais complicado, tanto logisticamente, financeiramente, etc. Mas a gente chegava, sentava na cadeira, a gente estava às 7 horas e ficava até às 11 da noite escutando o professor falar, sem parar. E essa era a metodologia normal. A gente tinha que, você está pagando, você precisa aprender. E era meio que normal para a gente. Quando começou a mudar o ensino, o professor falar e os estudantes e os alunos falarem também, muitos professores não se adequaram. Por quê? Eles começaram a falar, pô, mas aí a sala vai virar uma bagunça. Pô, mas eu faço de tudo para minha sala ficar quieta para eles poderem me ouvir. Pô, não vai funcionar. Como que eu vou fazer o aluno falar alguma coisa e todo mundo vai querer falar junto? Ótimo. Isso começou numa discussão de professores do ensino de graduação, faculdade. Aí você imagina começar uma discussão dessa com professores do ensino médio, ensino fundamental, onde os alunos estão naquela fase de que estão querendo virar homem, não estão, pré-adolescente, adolescente, todo dia tem uma notícia nova, uma fofoca nova para falar. Imagina só, numa faculdade, um professor falar, pô, eu não consigo fazer a minha classe ficar quieta. Não consigo. Se eu der a palavra para eles, ninguém para mais, vai perder o foco e a gente vai sair disso aqui e não vai dar certo. Pode parar com essa ideia aí, porque o ensino moderno, como vocês dizem, não vai dar certo. Sabe quantos professores desses, de 2015, ainda estão na Anhanguera? 3. Todos os outros ou não se adequaram, ou mudaram de faculdade, ou simplesmente não aceitaram o método naquela época e tiveram que sair fora. Mas se pensar, cara, é um método bacana. Por quê? Porque você troca o conhecimento. O professor não tem que ser aquele cara que pega um livrinho dele lá, principalmente nas matérias exatas, humanas. Pega o livrinho dele, talvez, na minha época, tinha um professor que sentava na mesa dele e começava a ler o livro pra gente. Por quê? Porque ainda justificava o seguinte, falava assim, pô, eu sei que vocês não vão ler mesmo, então eu vou ler para vocês. Que aula era essa? Que o professor chegava, sentava, a maioria dos alunos trabalhava o dia inteiro, chegava na faculdade e o professor começava a ler. Era a aula que a gente mais dormia, porque não fazia muito sentido. Você não podia falar que você estava errado, você tinha que pesquisar e buscar atrás de outras coisas, porque era muito difícil você fazer pergunta também. Quando você fazia pergunta, tinha que ser no tempo que o professor falava, pessoal, vocês podem fazer pergunta agora. E geralmente era no final da aula. No final da aula a gente está querendo ir embora, ninguém queria fazer pergunta. A gente ia embora e pronto. E como eu falei no começo da minha apresentação, o ensino tradicional, ele te dá, vamos pensar em 2 provas, quando é semestral, te dá 2 provas e você é avaliado para aquelas 2 provas. E no ensino moderno já não. Ele te dá a habilidade para você falar assim, pô, o cara teve força de vontade, o cara entende do tema, porém, por algum motivo, naquele dia da prova, ele não sabia e foi mal, sei lá, aconteceu alguma coisa no lado particular, pessoal, etc. Claro, a diferença do ensino tradicional... e isso também tem um outro item, que, às vezes, o problema do professor não dar essa liberdade para os alunos em sala de aula é o aluno entender errado. Eu queria agora até estar olhando para a cara de vocês, mas isso é meio complicado. Por quê? Porque às vezes o professor começa, eu chego aqui e falo, William, seguinte, cara, você fala bem, você gosta de falar, explica um pouquinho para mim sobre o tema da aula de hoje. O William pode virar para mim e falar assim, professor, tá de brincadeira com a minha cara, né? Eu pago a faculdade para vir aqui, você quer que eu dê aula para você? Já aconteceu, cara.
Já aconteceu do aluno falar para mim, professor, dá aula aí porque eu estou pagando seu salário. Acontece. Aí o que acontece? O professor começa a dar aula do jeito da metodologia antiga. Quem vai ser os prejudicados nessa história? O aluno. Por quê? Porque vai ficar cansativo, só o cara falando. Ó, eu até estava cronometrando o tempo que eu estou falando sozinho. 3 minutos. Já não fica uma coisa que parece que eu estou falando literalmente sozinho, sem ninguém estar escutando? Ou quando eu faço alguma pergunta para vocês, ninguém responde, parece que eu estou falando sozinho. Esse é o mal de uma aula online, porque eu não posso chegar em você e falar, Tiagão, acorda aí, cara. Fala comigo. Ô, William, fala aí, cara. Vamos falar do Corinthians de novo, porque você se motivou quando a gente falou? Ótimo, vamos falar. Natália, Adriana, a Yasmin, que falou bem no começo, agora também sumiu. A ideia... Já tô aqui, professor. Tô aqui, hein? Professor, tô aqui. A ideia é a troca de informações. Presente. Imagina quanto que o Jackson, por exemplo, que falou que é um gestor de uma área, pode passar para a gente. Quanto que o William, que eu não sei se já trabalha, se já é dessa área ou não, pode passar para a gente. A troca do conhecimento é a melhor coisa que a gente faz, cara, dentro de um ambiente onde tem mais de uma pessoa. E como eu falei, a pandemia acabou com essa união que a gente tinha, essa troca de ideias, acabou. Mas quando voltar, imagina o tanto de fofoca que a gente não vai ter, cara. Pô, não aguentava mais ficar em casa. Pô, não sei o que, acontecia isso em casa. Aí a gente vai começar a ter saudade de ficar em casa de novo, de não pegar trânsito, de não pegar chuva e etc. Mas voltando à parte do ensino, quando você respeita, tem a educação, que foi o tema da nossa aula de hoje, para saber ouvir e saber falar na hora certa, a aula fica muito melhor, a educação, o aprendizado melhora muito. A mesma coisa de quando, vamos levar um pouquinho mais para o lado pessoal, para quem já tem filho e você quer impor alguma coisa para o seu filho. Você chega para ele e fala, moleque, você vai ter que fazer isso agora porque é isso. Melhor ainda, vamos puxar para o lado do futebol. Eu sou São Paulino, sempre quis ter um filho homem para ser São Paulino, e meu cunhado e sobrinho fizeram meu moleque de 2 anos falar que torce pro Palmeiras. Quem tira isso do moleque? Ninguém. Vai adiantar eu falar, moleque, eu vou arrebentar você na pancada se você não torcer pro São Paulo. Não vai. Ele vai ter que entender isso sozinho, vendo que, pô, meu pai tá assistindo o jogo de São Paulo, ó. Se bem que São Paulo não tá ganhando nada ultimamente. Não tem nem como falar para ele torcer pro São Paulo. Mas impor para ele não vai adiantar. A mesma coisa de eu impor para vocês. Pessoal, presta atenção agora. Eu quero que todo mundo ligue o microfone e coloque a câmera. Eu quero saber que vocês estão olhando para mim. Não vai adiantar nada. Vocês vão ficar bravos, vão falar que o professor é chato e assim por diante. O meu sonho ainda, eu acho que ele muda, vai ser São Paulino. Mas eu sei, cara. Não posso impor para ele agora. Professor, Oi. eu tinha um primo que ele era assim, na frente do pai dele, ele falava que ele era São Paulino. Meu tio saía, ele colocava a camiseta do Corinthians e ia correndo no quintal inteiro cantando o hino do Corinthians. Então, não adianta você impor. Esse nasceu Exatamente. corintiano. Hoje em dia ele é corintiano. Vamos pensar num outro aspecto, você que está aí nos seus 18, 19 anos, acabou de terminar o ensino médio, seu pai falou, você vai para a faculdade sim, você vai fazer RH porque eu fiz RH e me dei bem, você vai fazer RH também. Mas você não gosta de RH, você gosta de educação física. Não adianta te forçar a fazer RH, talvez você termine o curso de RH e vá trabalhar de outra coisa que não tem nada a ver com RH, porque você não gosta daquilo. E muita gente, por exemplo, todo o pessoal de administração, quantas vezes já não ouviu aí falar que fez administração porque não sabia o que fazer? Pode ser, porque é uma área bem ampla. Uma área que você pode mudar de setores dentro de uma empresa sem abalar o seu lado da parte da educação, da parte da sua formação. Agora, o cara de TI, por exemplo, ele não vai conseguir sair muito da área de TI, não. A não ser que depois ele faça uma outra pós e vá para uma área administrativa, etc. Mas você não pode ser obrigado a fazer nada. O ideal seria se a gente conseguisse trabalhar só no que a gente gosta. Mas, como não dá, a gente tem que se adequar ao que a gente conseguiu. Diante de muitas expectativas, é possível inferir que a educação precisa dar conta de modelar os comportamentos do cidadão. Concordam ou não? A educação ela pode mudar
deixar um cidadão modelo ou não? Ou estão outros aspectos mais importantes que a educação para modelar um ser humano? Eu acho que educação é tudo, professor. Educação vem de berço, como se diz aquele ditado, né? Educação vem de berço, né? Se a pessoa não é uma pessoa, não tem uma educação, desde casa ela não vai ter educação na rua. Ela não vai aprender na rua. Ela tem que aprender desde pequena. Entendi. Mas quando a gente pensar em educação a partir de agora, a gente tem que pensar em educação nos dois principais aspectos. Esse que é o principal, que você falou, que é a educação de berço, e a educação de ensino-aprendizagem. Que hoje não adianta você ser uma pessoa super educada e não ter nem a 8ª série. Você precisa também ter levar um pouco para o seu lado profissional a parte da educação para você crescer na vida também. Felizmente, seria ótimo se a gente pudesse viver só de amor e educação e não precisasse trabalhar para viver. Isso é excelente. Mas, infelizmente, uma coisa leva a outra, a gente precisa do dinheiro, e para ter dinheiro você precisa ter educação, nos dois aspectos, profissional e pessoal. E uma das formas mais repugnantes de comportamento é a intolerância, principalmente aquela que persegue e agride os que são julgados preconceituosamente como diferentes. Isso é um mal que, não sei se nos últimos anos para cá está sendo bem abordado, a parte principalmente do racismo, mas isso já vem de muito tempo. Só que antes, eu não sei se agora o pessoal ficou mais preconceituoso ou o pessoal ficou mais chato. Porque eu lembro que na nossa época de escola, a gente podia chamar nosso amigo de neguinho sem querer agredir o cara. A gente chamava o cara, e aí, neguinho, chega aí. No futebol mesmo tinha muito cara que o apelido dele era neguinho. O meu era branquelo, não tinha problema nenhum. E hoje, se você chamar um cara de branquelo, o cara vai se ofender? Não, mas ele pode se ofender e processar quem chamou ele. Porque o mundo ficou mais chato. Quem fala muito isso é os caras que fazem esses stand-up. Eles estão proibidos de falar um monte de coisa. Eles não podem falar a palavra bicha, não podem falar a palavra preto, referindo a pessoas, porque o mundo ficou, entre aspas, chato. Concordo que muitas vezes as pessoas falam o preto, falam o bicha, querendo ofender, com certeza. Também, isso eu acho totalmente intolerante. Professor? Oi? O exemplo que a gente teve agora há pouco, né? Eu brinquei com o lance do jogador do Corinthians, né? Que você falou que ele estava acima do peso. Aí teve uma aluna que comentou que falou, olha o bullying, entendeu? Então. A gente tentar levar as coisas não sempre sério, também ajuda a gente, porque se a gente ficar sério o tempo todo, a vida vai se tornar chata pra caramba. Então, não tem Exatamente. Como. É o que eu falo, cara. Eu brincava muito com os caras de TI sobre isso, né? O 24 mesmo, por exemplo, que a gente estava comentando aqui. Isso pode dar um processo pra gente, cara. Infelizmente, a brincadeira hoje tem que ser muito, muito chata, na verdade. Porque as pessoas se ofendem muito fácil. E essa ofensa pode gerar um processo porque o mundo, infelizmente, ficou um mundo chato. Mas beleza. Por causa de alguns ou outros, todo mundo paga o pato, isso é meio que normal. Mas bola para frente, eu sei que aqui nós não temos pessoas preconceituosas, racistas. Se tiver, disfarcem, porque isso acaba sendo uma doença dentro de você. E bora lá. Principalmente o pessoal de RH que vai entrevistar, sem preconceitos e sem racismo. Porque isso pode interferir no julgamento final da sua entrevista e você não se dá bem nisso. Ao tratar de educação formal, a gente já falou aqui no Brasil que é dividido em alguns níveis, né? Fundamental, médio, superior. A parte superior, ela vai entrar tudo, tanto a graduação como pós-graduação, especializações, mestrados e doutorados. Então a gente pode dividir esses em três níveis só: fundamental, médio e superior. Aí o sistema educacional brasileiro é composto basicamente por 3 agentes. Eu estou passando rápido porque é uma coisa que não é muito importante, tá, galera? É uma coisa mais do cotidiano, como que isso funciona aqui no Brasil para a gente. É formado por 3 agentes: o público, o privado e os organizados
e os agentes organizados da sociedade civil, que são as instituições comunitárias, filantrópicas e não governamentais, ou seja, aquela educação que geralmente acontece muito nos norte, nordeste do Brasil. Aquela salinha de aula onde o cara ensina o Fundamental 1 inteiro, da primeira à quarta série, para qualquer nível de aluno. Pode ter 10 anos, 12 anos, 18 anos, etc. Isso ainda existe, tá? Tenho parentes que moram em Rondônia, o pessoal de lá, dos sítios, das fazendas, eles ainda têm aula, todos juntos, numa salinha, alguns, tá? Não são todos também, umas salinhas com alunos desde 7 anos até 18 anos de idade. A educação pública é realizada em todos os 3 níveis, sendo que usualmente o município é responsável pelo fundamental, o estado pelo médio, e técnico e federação pelo ensino superior. Vocês sabiam disso, não? Não, eu não. Geralmente as escolas municipais são no ensino fundamental, o estado geralmente é da parte do ensino médio, e a federação, né, a parte federal, pelo ensino superior. E depois entraram, isso na parte pública, tá? Pode ver que não tem nenhuma prefeitura que banque uma faculdade federal. Geralmente quem é federal, quem banca é o federal. Existem hoje estados que bancam universidades estaduais. Pode ser também. Isso na parte pública. Na parte privada tem de tudo, de qualquer nível, de qualquer jeito. Agora voltando à parte um pouquinho dos gestores. Como a gente falou, um gestor de pessoas, que é o que a gente espera chegar um dia, os administradores, o pessoal de RH, até um gestor de RH mesmo, terá a responsabilidade de lidar com carências e necessidades de aprendizado dos seus colaboradores. É aquele caso. Pô, o legal seria que se eu chegasse aqui para uma turma de vocês, vamos pensar que eu sou o responsável pela empresa, vocês são meus funcionários. Ó, pessoal, todo mundo aqui já sabe de tudo dessa disciplina, então a gente não vai ter aula mais agora nessas próximas 3 quartas-feiras, e na quarta-feira a gente faz a prova, beleza? Todo mundo já sabe, obrigado, beijo, tchau. Seria ótimo. A gente sabe que, às vezes, um tem um conhecimento um pouco melhor, um tem um nível para aprender, um nível de aprendizado um pouco mais avançado, mas todos podem aprender, todos vão ter que aprender, vão ter que passar por essa disciplina para poder se formar, ou seja, eu como gestor dessa turma, a minha responsabilidade é saber lidar com quem tem carência para aprender, com quem tem necessidades diferentes, ou se eu falar necessidades especiais, você vai pensar em outro item também, mas alguma necessidade diferente de como eu devo explicar isso ou não. Às vezes a pessoa fala assim, pô, isso a gente já vive no dia a dia, e talvez tenha uma pessoa que não viva, more mais escondido ou não tenha vivência tanto com pessoas ou com coisas que a gente está falando, mas tem que falar também, porque eu não conheço, infelizmente. Quando a gente está em sala de aula, geralmente eu tento conhecer todo mundo, tento saber a fisionomia de todo mundo, quem trabalha, quem não trabalha, mas aqui vocês precisam me falar. E um exemplo é um aluno que falou que eu falo muito rápido. Pior que eu falo mesmo, cara. Eu tento me controlar para falar um pouco menos rápido, mas se eu estiver falando rápido de novo, vocês me corrijam para eu tentar falar um pouco mais devagar. Mas são coisas básicas, que é eu estudar para falar mais devagar, porque aquela pessoa, ela consegue entender, mas consegue entender quando eu falo devagar, certo? E isso, pensando no lado educacional como no lado empresarial, é treinar os meus alunos ou treinar os meus funcionários. Pensando no empresarial é mais fácil. A rotina vai ser a mesma, eu vou treinar para ele fazer aquilo e ele vai fazer aquilo sempre. E de acordo com o Chavenato, desenvolvimento profissional consiste em um processo educacional que tem por objetivo ampliar, desenvolver e aperfeiçoar o trabalhador visando seu crescimento profissional. Vamos pensar outra coisa. Eu sei que estou falando aqui, é o primeiro dia, o pessoal está meio com medo de falar ainda, mas se vocês continuem sem falar e levando os seus karmas até o dia da prova, vai resolver se vocês reclamarem depois? Não vai. Vai resolver se vocês reclamarem para a coordenação? Talvez sim, porque ele vai chegar, vai falar para mim, ó, tem aluno seu que está reclamando disso, fala, qual que é o aluno? Ele vai me explicar, a gente vai dar uma atenção melhor? Vai.
Mas são coisas que a gente consegue resolver entre nós e muito mais fácil. Ó, professor, sabe aquele tema lá que você falou da educação? Eu não entendi direito. Ótimo, vamos explicar de novo. Garanto que nenhum outro aluno vai reclamar disso. Ou então, professor, a prova que você deu não tinha nada a ver com a matéria que você passou. Aí a gente vai questionar um pouco. Se você tiver razão, eu te dou 10 na mesma hora. Realmente, a prova que eu te dei não fazia sentido nenhuma, eu não visei o seu crescimento profissional, eu quis reprovar o William só porque ele é corintiano e dei uma prova diferente para ele. Ótimo, aí sim, William, chega lá, pode reclamar para todo mundo, cara. O professor quis me ferrar por causa disso. Não sei que time a Gleide torce, mas vou perguntar, para ver se eu vou ter mais argumentos depois para você. Mas, tirando aspectos desses que eu falei, tentem resolver no seu lado profissional, com o seu chefe, com o seu subordinado. Por quê? Porque isso você vai conseguir desenvolver e aperfeiçoar o trabalho dele com o que você quer. Não vai ser aquilo que... mas eu tenho um cara lá que pega muito mais fácil, tudo que eu falo é o meu exemplo de funcionário. Ótimo, mas você não tem só ele. Você não tem 5 pessoas iguais. Use o melhor que você tem de cada pessoa. Use o melhor que você tem de cada profissional. Faz ele crescer e chegar no nível máximo dele. Se o nível máximo dele não for o mínimo exigido por você, infelizmente, você manda ele para outro lugar, porque com certeza em outro lugar ele vai ser aproveitado ou vai desenvolver outras habilidades para atender o nível profissional dele. E o desenvolvimento também, você precisa dar uma perspectiva para a pessoa. Faz isso, cara, muda o seu conceito, faz uma faculdade diferente, um outro curso. Por quê? Porque com isso, se surgir uma nova vaga para você ganhar mais, você vai estar elegível para ela. Porque se surgir uma vaga e você quiser fazer logo quando surgir a vaga, pode ser tarde, pode ser outra pessoa que já fez, já se adequou e vai tomar o seu lugar. Sempre motivando. O papel principal de um gestor também, ele precisa motivar as pessoas, ele precisa deixar as pessoas motivadas para ela trabalhar junto com ele ou não. Por quê? Tem muitas pessoas que pensam o seguinte, eu vou trabalhar e quem vai ganhar o mérito é meu chefe. O que vai adiantar a gente trabalhar unido aqui, que quem vai ganhar o mérito é o professor? Não, o gestor tem que falar que quem vai ganhar o mérito são todos os alunos, todos da equipe dele. O mérito só é alcançado porque a equipe levou, trabalhou e justificou aquele mérito. Não adianta o cara, mesmo se ele chegar para o gestor dele e falar, eu consegui sozinho aqui, fiz a minha turma inteira e bem, todo mundo tirou de 8 a 10, todo mundo sabe tudo sobre chavenato, desenvolvimento pessoal, educação, etc. Vocês se esforçaram, realmente tiraram. O mérito vai ser do professor? Não. O outro professor vai chegar e falar, não, aquela turma realmente é boa. Não, aquela turma realmente é esforçada, eles sabem o que querem e é por isso que você conseguiu esse objetivo. Ou seja, não vai adiantar, uma hora ou outra parece que é o time que fez aquele cara se desenvolveu ou não. Voltando ao futebol, prometo que é a última vez. Quando o time vai ruim, o cara manda o técnico embora, não manda os 12 jogadores. Ou seja, não adianta nada. Se o time quiser derrubar, o gestor dele, ele derruba. Se o time quiser derrubar o técnico, ele derruba. Ensino profissional são suficientes. E é bom lembrar também que nem você, beleza, você fez lá um ensino formal, um ensino profissionalizante e fez a faculdade. Ótimo. Obrigação? Talvez. Hoje, por causa de algumas regras governamentais, tem cargos, por exemplo, que você não pode alcançar ou obter se você não tiver um grau superior. Esse E-Social que derrubaram agora, que o Bolsonaro derrubou, uma das exigências dele era esse. Todo cargo de analista, que era o mínimo, era obrigatório você ter uma faculdade. Você não poderia ser registrado como analista sem você ter um nível superior. Isso ajudou muita gente? Ajudou. Prejudicou muita gente que era analista e teve que fazer faculdade às pressas para poder se manter no cargo. Senão a empresa era obrigada a demitir a pessoa. Ela tinha um prazo, acho que era 2 anos, para a pessoa ter um nível superior. O que a maioria das empresas faziam? Demitiam. Você vai começar a estudar? Vai. Quanto tempo vai demorar? 3 anos. Então eu não posso segurar. Teve empresas que seguraram porque o cara estava cursando, já valia para o E-Social. E eu acho que agora caiu essa lei do E-Social, não tenho certeza, mas eu acho que caiu. Agora sobre
a parte de um treinamento dentro desse processo. Está acabando, tá, pessoal? Pode ficar sossegado que vocês querem fazer um intervalo e depois voltar, tá quase acabando, vocês se decidem. Não, professor, pode seguir. É melhor ir direto. Então, vamos lá. Eu prometo, está quase acabando. Se não for o último slide, é o penúltimo. Segundo esses dois caras aqui, o treinamento é um processo composto por 4 fases sequenciais, distintas e interdependentes. Lembrando que os resultados de um treinamento servirão de feedback. Todo mundo sabe o que é um feedback, certo? Para diagnosticar novas necessidades de aquisição de competências e, consequentemente, as demandas para os novos programas de treinamento. Vamos começar aqui. Deixa eu ver por onde a gente vai começar aqui. Diagnóstico das necessidades, aqui em cima. A gente vai fazer um treinamento, por quê? Porque a gente diagnosticou que o meu setor ou o meu time tem algumas necessidades que eu preciso suprir por um bom andamento do trabalho. Aí diagnostiquei, planejei como que seria esse treinamento, fiz o planejamento, vai ser com todos estão no mesmo nível para começar o planejamento, ou eu vou começar um programa básico com um, avançado com outro, ou deixar todo mundo que está no básico no treinamento intermediário e começar o intermediário com todo mundo e assim por diante. Executo o programa, o treinamento, vejo se deu certo, faço a avaliação dos resultados, tenho o feedback, tanto das pessoas que fizeram esse treinamento, como das pessoas ao redor das pessoas que fizeram o treinamento. Por exemplo, eu trabalho numa área de monitoramento. Só que a minha área, ela presta contas para o financeiro, para o comercial, para o pessoal de campo, ou seja, ela é o centro daquela empresa. Ela dá resultados e respostas para vários setores. Esse feedback pode vir dos outros setores também. Como, por exemplo, depois do treinamento que você fez lá, seu time ficou bem mais apto, mais ágil em responder nossos questionamentos. Ou o próprio time, agora o pessoal que era básico já consegue responder perguntas do intermediário. Ou então, esse treinamento foi uma porcaria, cara, não adiantou nada, a gente perdeu só as 3 horas, 4 horas, um dia fazendo esse treinamento e não adiantou nada. Beleza. Aí você volta de novo, faz um diagnóstico de necessidades, planeja de novo, executa, avalia e tem o feedback. E assim por diante, até você chegar no grau que você espera para esse treinamento. Claro essa figurinha aqui? Pergunta de prova. Explique esta figura com base nas fases de um treinamento. Pode ter certeza que essa é a dissertativa da prova. Certo? Top. Agora, como eu falei, sempre uma atividadezinha básica. Essa é bem fácil, hein, Adriana? Não precisa nem reclamar. Criar um relatório sobre... Oi? Quem reclama sou eu. Eu falei que eu nem reclamo. O Thiago reclama mesmo. Seguinte, vamos fazer individual, tá? Porque ela é bem simples, eu preciso saber como que foi Seria, na verdade, eu voltaria para esse slide aqui, que eu vou ter um diagnóstico das necessidades de vocês, um planejamento para as próximas aulas, para eu executar um programa, avaliar os resultados e, consequentemente, ter um novo feedback. Eu preciso disso, uma coisa básica. E, a única regra que eu coloco, tá? Que eu coloquei nesse. Vão acostumando com regras, porque a vida ela é cheia de regras e algumas regras se tornam boas práticas que facilitam a vida do segundo ou do terceiro de quem está recebendo. No assunto do e-mail, colocar isso aqui, Atividade 1, criação de relatórios sobre educação. Certo? Certo. Alguma dúvida sobre o que é para fazer? Não. Certeza? Todo mundo pegou isso aí? 4 horas da tarde, o meu fluxo de caixa da empresa, eu tinha praticamente... Professor, você pode repetir, por favor? Minha filha tinha acordado, eu tive que ir ali. Quem é que está falando? William. Olá, William. Seguinte. Vamos fazer o seguinte para me entregar até a próxima aula. Criar um relatório sobre a importância da educação para as empresas, considerando a educação formal,
a profissionalizante, o desenvolvimento profissional e a possibilidade da aplicação de treinamentos empresariais para melhorar o nível educacional. Tudo que a gente viu hoje, um de cada slide está aí. Aí você vai me enviar isso até o dia 2, e no assunto do e-mail você vai ter que, a única regra que eu estou colocando, tá? Escrever atividade 1, criação de relatório sobre educação, e mandar para o meu e-mail. Certo? O professor, tem que ter uma, como que fala? Quantidade de laudas ou não? Não, faz do jeito que você quiser. Me manda no corpo do e-mail uma coisa bem simples. Eu quero conhecer um pouquinho de cada um, pelo que vocês vão me escrever e pelo que vocês entenderam da aula. Ah, quem não me conhece, sabe que eu odeio copy-paste, tá? Eu prefiro que vocês escrevam errado, escrevam pouco, mas escrevam. E não entrem no meu slide, copie, cole e jogue para o e-mail que vocês vão me mandar. Certo, galera? Certo. Combinado? Alguma dúvida? Ok. Pegaram um pouquinho de como são minhas aulas? Aceito sugestões de mudança, se alguém quiser que eu fale mais devagar, que eu... Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Você pede um relatório. Esse relatório, se eu quisesse mandar em forma de mapa mental, que no caso foi o que eu fiz durante a aula, eu poderia mandar ele ou você preferia o relatório em texto mesmo? Pode fazer o jeito que você entendeu a aula de hoje. Pode fazer o jeito que você quiser. Beleza. A gente vai... É isso que eu preciso. Eu preciso conhecer vocês para eu ter o feedback de como que a gente vai partir para as próximas aulas. Porque eu sei que se eu fizer uma coisa errada aqui, a Adriana já vai me xingar. O Jonathan não está aqui, não sei se ele está ainda nas aulas, mas é outro cara que ia me xingar. A Anice também. E assim por diante. A gente troca... Aceita as sugestões, a gente troca ideia. Só não vou mudar de time porque não dá mais. Já estou velho já para isso, mas beleza. De resto, a gente entra no acordo. Nem pode mudar de time, professor. Eles que lutem. Boa, é isso aí. Então é isso aí, pessoal. Alguma dúvida? Podemos encerrar a aula? Não, professor. Não, professor. Então, beleza, pessoal. Obrigado, boa noite e até a semana que vem. Boa noite, professor. Bom descanso. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.